Então é aquela coisa, né? Vai lá, corta o cabelo, troca de roupa, tudo diferente, e vai montar o vídeo e descobre que a introdução falhou. Agora vamos ter que remendar, né? Coisas do mundo da informática. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist Analisando Artigos. E hoje vamos falar de um artigo de 1999, artigo de Francisco de Oliveira, chamado Privatização do Público, Destituição da Fala e Anulação da Política, o totalitarismo neoliberal, que está presente aqui neste livro, Os Sentidos da Democracia, organizado pelo próprio Francisco de Oliveira e pela professora Maria Célia Paoli. Bom, e o nosso autor aqui em questão é Francisco de Oliveira, um dos mais importantes sociólogos brasileiros, nascido em Pernambuco em 1933 e que faleceu no dia 10 de julho de 2019. Ele é um sociólogo que trabalhou no Banco do Nordeste, trabalhou na Sudene. Depois do golpe de 64, foi preso, se mudou para o Sudeste, tornou-se professor do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, a USP, foi aposentado compulsoriamente em 1968 pelo AI-5 da ditadura militar e em 1970 entra no SEBRAE, centro no qual ele fez todas as discussões que levaram ao seu grande livro, Crítica da Razão Dualista. Francisco de Oliveira também tem vários outros textos importantes, como o Ornitorrinco, de 2003, onde ele analisava o governo Lula, e o Surgimento do Antivalor, de 1988. Mas vamos retomar aqui as discussões feitas em privatização do público, destituição da fala e anulação da política. Vamos começar não pela ordem do texto, mas abordando aqui três conceitos que são fundamentais para a gente entender esse texto. Os conceitos de esfera pública, de política e privatização do público. É um conceito tão importante que dá até o nome ao artigo. Bom, esfera pública é um conceito desenvolvido por vários pensadores e o último ao qual Oliveira se refere é Jürgen Habermas. Francisco de Oliveira escreve: na interpretação original da Constituição da esfera pública, que remonta a Hegel e é retomada modernamente por Habermas, esta aparece como a constituição de um espaço de sujeitos privados que assim se demarcam em relação ao Estado. Em linguagem de Marx, a esfera pública de sujeitos privados é o local da concorrência entre os capitais, que inclui o mercado de força de trabalho. Mas trata-se de uma esfera pública burguesa, uma redefinição da esfera pública burguesa para uma esfera pública não burguesa, que não chega a ser antiburguesa, processou-se com o estado de bem-estar, onde os sujeitos privados ou a concorrência intercapitalista, e neste caso também o mercado de trabalho, passam a ser regulados de fora, isto é, por uma racionalidade que Habermas chamaria de administrativa, ainda que seu suporte material seja o conflito de interesses ou a luta de classes em sentido marxiano mais rigoroso. Portanto, a esfera pública burguesa é uma esfera onde atuavam os capitais privados, os sujeitos privados. E, no seu desenvolvimento, ela se transforma numa esfera pública não burguesa quando o estado de bem-estar social passa a regular essa relação entre os sujeitos privados, utilizando para isso não uma racionalidade econômica, mas sim uma racionalidade administrativa. E veja que Oliveira frisa bastante que essa esfera pública não burguesa está longe de ser antiburguesa. Se a ideia de esfera pública veio da Alemanha, o conceito de política é trazido da França. Francisco de Oliveira foca na definição deste pensador, Jacques Rancière, quando diz que a administrabilização do estado de bem-estar é a produção do consenso, que, para Rancière, produz exatamente a anulação da política, posto que esta, a política, a que rompe a configuração sensível na qual se definem as parcelas e as partes, ou a ausência, a partir de um pressuposto que, por definição, não tem cabimento ali, a de uma parcela dos 100 parcelas. Então, o que está dizendo é que
A política deve englobar todos para discutir como é que é distribuído o sensível, como é distribuído os bens, os simbolismos, de tal forma a atingir todos, mesmo aqueles que não têm, sem essa política, nenhuma parcela. E chegamos então ao nosso terceiro conceito fundamental, a privatização do público. E aqui temos uma frase direta do autor. A privatização do público é uma falsa consciência de desnecessidade do público. Ou seja, o que ele diz é que nós temos uma progressiva ideia de que a esfera pública não é mais necessária, não é mais capaz de se fazer relevante. Ele apresenta isso como resultado de uma naturalização, utilizando um termo habermasiano, que é o esgotamento das energias utópicas, aquelas energias que promoveram o crescimento desse estado de bem-estar que criou essa esfera pública não burguesa. A partir desses conceitos, ele vai para o caso brasileiro. Ele diz, nós temos uma formação violenta e autoritária no Brasil, e para mostrar isso, ele retoma as colocações de alguns pensadores fundamentais para o entendimento do Brasil. Vamos falar de cada um deles numa leitura direta do que o autor escreveu. O primeiro autor é Gilberto Freire, autor do clássico Casa Grande Senzala e vários outros livros importantes, de quem ele fala. Particularmente, Freire põe as cores fortes na violência sexual, como apropriação do corpo e anulação do outro, na proibição dos cultos africanos como proibição da fala, no rigor dos castigos como proibição da reivindicação. Em seguida, ele remete a Sérgio Buarque de Holanda, o autor do clássico Raízes do Brasil, entre outros. Sérgio Buarque, com O Homem Cordial, insiste quase nas mesmas teclas. A astúcia da intimidade cordial é o horror das distâncias, que é o signo do não reconhecimento da alteridade, das distintas proibições que anularam toda a possibilidade de uma experiência subjetiva liberal. Em seguida, voltamos para Caio Prado Júnior, o autor de Formação do Brasil Contemporâneo, de quem ele diz: Caio Prado Júnior explicará a trama estrutural dessa anulação que não decorrerá de um caráter qualquer ibérico, o exagero talvez de Sérgio Buarque, mas das determinações advindas da simultaneidade entre a colônia como coetânea do capitalismo mercantil e o escravismo como a marca de sua defasagem. E também Machado de Assis aparece aqui como intérprete do país. Machado de Assis, na leitura de Roberto Schwartz, desvela como a disfarçatez de classe se faz linguagem, retórica, antecipando notavelmente a démarche de Sérgio Buarque. Embora o registro teórico com que Schwartz interpreta Machado seja do campo marxista, é notável como dessa interpretação emergem Brás Cubas e Dons Casmurros que podem ser lidos no registro do homem cordial. Claro que não poderia faltar Celso Furtado. Celso Furtado, em Formação Econômica do Brasil, desvenda, sobre o mesmo prisma do Marx de O 18 Brumário, uma revolução passiva que, sem embargo, mudou radicalmente os termos da dominação de classes, mantendo, entretanto, as antigas classes dominantes como aliadas de segundo plano. Uma operação semi-lampedusiana. E, por fim, o sociólogo Florestan Fernandes. Toda essa riqueza de interpretação deságua em Florestan Fernandes em A Revolução Burguesa, cuja hipótese mais radical é a da já quase impossibilidade de que a dominação burguesa se revista das formas revolucionárias, tendo em vista agora, por sua vez, o esgotamento de suas energias utópicas. Mas o que Furtado e Fernandes dizem é que você tem uma mudança de dominação, deixando de lado as classes agrárias e entrando as classes industriais, sem que houvesse um rompimento, uma revolução definitiva com esse modo anterior, de tal forma que essas classes agrárias continuam como parceiras minoritárias do processo de desenvolvimento brasileiro no século XX. E aí, Francisco de Oliveira retoma, dizendo que as transformações que o capitalismo introduz com essas mudanças, com a passagem do agrarismo para a industrialização,
As transformações que o capitalismo introduz na estrutura de relações sociais, sobretudo a emergência de um proletariado independente, a liberação do campesinato dos laços de dependência e de servidão, acurralam o sistema de dominação de classe, com o que a burguesia reage sempre sob a forma de ditaduras. E para exemplificar isso, ele mostra que desde 1930, quando Vargas assume o poder, até 1945, temos um período ditatorial. Depois, em 1964 até 1985, temos outro período ditatorial. Portanto, em 1999, quando o artigo foi publicado, nós temos, desde 1930, uma equivalência quase que absoluta entre anos que o Brasil viveu sob ditadura e sob democracia. E por que haviam essas ditaduras? Essas ditaduras surgiam exatamente para anular o outro, tirar a fala das classes dominadas que vinham sempre tentando trazer para a mesa de debates a política. E essa anulação da fala, ele relembra também no seu histórico, tem vários aspectos. No primeiro governo Vargas, ela assume a forma de uma cooptação, quando Vargas, por meio do corporativismo, que levava aquela ideia de harmonia social, tenta trazer para dentro do Estado todas as manifestações sociais que poderiam ser potencialmente subversivas, como os sindicatos e associações de ajudas mútuas. Outra forma é o recurso à ilegalidade. Foi, por exemplo, o que experimentou o Partido Comunista do Brasil em 1947. Tendo sido legalizado ao fim do governo Vargas, ele tem uma expressiva votação e tem uma grande representação parlamentar em todo o país no ano de 1946, tendo inclusive um papel ativo na elaboração da Constituição daquele ano. Mas no ano seguinte, já sob pressão dos Estados Unidos e sob a égide da Guerra Fria, o Partido Comunista é novamente posto na ilegalidade, perdendo o país, desta maneira, uma voz muito forte em prol das classes dominadas. E, por fim, existe o golpismo. Existe desde o golpismo que pressionou Vargas no seu segundo mandato, aquele golpe que foi evitado com o suicídio do presidente, até o golpismo que deu em 64, onde havia uma conjuntura onde as reformas de base mobilizavam os trabalhadores e classes dominadas da cidade, e as ligas camponesas organizavam os trabalhadores do campo. É exatamente esse duplo movimento de organização das classes dominadas que é destruído pelo golpe de 64. Mas o sociólogo diz que sempre as classes dominadas se esforçam para trazer de volta ao debate a política, ou seja, a discussão a respeito da repartição do sensível entre todos. E aí, dito isso, ele vai para o contexto atual da época que o artigo foi escrito, 1999. Ou seja, ele fala do governo FHC. Ele vê que, da crise que nós saímos da ditadura militar, as elites continuaram bloqueando a política. Sem fazer um pacto amplo, essa crise foi se prolongando até que veio de fora uma solução. Ela veio na forma da globalização. E essa solução que vem de fora traz novas faces para essa que a gente já viu secular, anulação da fala, anulação da política, privatização do público. Essa privatização do público aparece num endividamento público que dá a entender que o Estado precisa ser financiado pelo setor privado, o que não era de jeito nenhum realidade durante o governo FHC, por conta de uma frequente troca de posições entre pessoas que estão no setor privado e assumem cargos de relevância no setor público, e quando saem do setor público assumem cargos de relevância no setor privado. No governo FHC, isso foi muito notável no setor financeiro, né? Você tem toda uma geração de economistas que sobe ao poder, de Gustavo Franco, Pedro Malan, Pércio Árida, André Lara Rezende, vários desses economistas que eram professores universitários e que, ao sair do governo, se tornam banqueiros ou de gestores de ativos especulativos e por aí vai. Então, essa troca de lugares entre o setor público e o setor privado, obviamente, não deixa muito claro qual é o papel dessa esfera pública, qual é a importância dessa esfera pública. Se a pessoa que está ocupando um cargo público amanhã poderia estar, da mesma forma, ocupando um cargo privado. A mesma coisa que se vê, e o Francisco de Oliveira critica muito a reforma
promovida em 1998 pelo MARI, pelo ministro Bresser Pereira, a reforma do setor público, é a inclusão no aparelho do Estado da lógica privada. Então, quando você tem empresas estatais que passam a ser regidas pela lógica da rentabilidade, pela lógica da maximização de receitas, quando você tem, inclusive, serviços públicos que entram dentro dessa lógica, você vai privatizando o público. Por quê? Porque vai parecendo cada vez mais uma falsa consciência de que a esfera pública não é necessária. Mas a esfera pública é necessária, sim. E aí ele lista dois efeitos que não ficam muito claros, acho que nem para o autor, se eles são inesperados ou se eram esperados mesmo. Mas a primeira delas ele faz uma descrição de um cotidiano das elites, onde as elites convivem sem ter nenhuma relação com pessoas de outras classes sociais. O empresário que sai do seu condomínio fechado, vem no seu carro com ar-condicionado, ou pega um jatinho, um helicóptero, entra no seu prédio inteligente com um elevador privativo e só se reúne com outros empresários da mesma estirpe que ele. Então ele diz, olha, essa bolha vai prejudicando muito, porque daí essa elite tem cada vez menos consciência da necessidade ou da função de uma esfera pública. Mas ele diz, e para os pobres, a face mais cruel disso é a perda do monopólio da violência, que é um dos aspectos fundamentais do Estado, que caracterizam o Estado. Somente o Estado tem direito a promover a violência legítima, seja pelo Exército, seja pela polícia. Dentro das leis, a violência estatal deve ser legítima. E o que ele diz é, nós cada vez mais estamos vendo essa violência estatal se tornar ilegítima e, principalmente, ela ficar à disposição dos interesses privados. E aí um breve mostrando como esse artigo é válido ainda para os dias de hoje, podemos dizer que Francisco de Oliveira nem chegou a mencionar as milícias, que é a total privatização da violência pública. Portanto, o que ele está dizendo é que o governo FHC vem para dar, sob o neoliberalismo, uma nova roupagem às situações que a gente vê na nossa história. A privatização do público, a anulação da fala, o esvaziamento da política. E ele usa um fato muito importante ocorrido em 1993. Ainda no governo Itamar, foram constituídas câmaras setoriais que uniam trabalhadores, representantes dos trabalhadores, representantes das empresas e representantes do Estado, numa adaptação do modelo corporativista varguista para discutir alternativas para setores industriais. E a Câmara Setorial da Indústria Automotiva chegou a um acordo importantíssimo. Basicamente, com a modernização, com a inovação de novas tecnologias, todas as dispensas precisariam ser discutidas com os sindicatos de trabalhadores. Ou seja, você tirava das empresas o domínio total sobre as suas políticas de recursos humanos. Elas agora precisavam ser negociadas, ou seja, era um aspecto sensível que precisava ser partilhado com quem não detinha esse poder. O Estado também diminuía seus impostos sobre os carros. E as montadoras também cortavam alguns custos e passavam a produzir com preocupação com o mercado popular. Daí que surgem os carros populares. Pois muito bem, esse acordo foi muito celebrado no ano de 93 e 94, mas quando o Fernando Henrique Cardoso assume, ele vai se esvaziando rapidamente. Francisco de Oliveira fala que os críticos à esquerda não entenderam a importância e a potência desse acordo. Ele diz, se aquele Estado que estava em crise durante o período inflacionário não era um Estado considerado necessário pela privatização do público, o que esse acordo trazia agora era uma publicização do privado, na medida em que as decisões privadas precisariam agora ser negociadas com outros integrantes. Ou seja, apesar de você ter um Estado que estava se esvaziando, isso não iria significar o fim da esfera pública. Mas Oliveira diz que esse acordo, evidentemente, não interessava em nada ao governo FHC. Primeiro porque era um acordo baseado na política, aquele conceito do Rancière, a partilha entre aqueles que não têm, e esse acordo mantinha essa política como uma possibilidade. Mesmo que ele não conseguisse se espalhar para outros setores, que era uma arquitetura política e econômica muito difícil, mas só o fato dele existir
significava que a política poderia dar alternativas, logo não era algo tão desnecessário. Portanto, olhando para a sua época, no final do século XX, Francisco de Oliveira diz que a política que era praticada ali naquele momento era uma política que dava continuidade sobre uma nova roupagem a toda a nossa história de anulação da política, de destruição do outro e de privatização do público. Ele encerra seu artigo dizendo que, nas condições concretas da sociedade brasileira, para não arriscar-me além do meu território, o neoliberalismo, como um Frankenstein construído de pedaços de social-democratas, antigos e novos oligarcas do Nordeste, populistas de direita, trânsfugas de esquerda, numa articulação presidida pelo príncipe dos sociólogos, passa por uma estranha metamorfose. A sua face real é a do totalitarismo. Com essas palavras, encerramos aqui a nossa análise do artigo. Muito obrigado pela atenção e bons estudos a todos.